Olá, meu amigo, olá, minha amiga, está no ar o Quer Fazer Entrevista, mais um programa que nós propomos, prestação de serviço, informação para você que acompanha a nossa programação, você que está em casa, né, que pode e deve ficar em casa, acompanhando sempre a programação da TV Quer Fazer, isso é muito bom. Daí para você que está circulante, precisa de sair, né, tomando todos os cuidados devidos, com máscara, a higienização das mãos, evitando a aglomeração, tomara que esteja sendo assim, né? Então, acompanhando também a TV aqui no celular, no seu tablet, através do nosso aplicativo, no seu computador também, através das nossas redes sociais. E aqui no nosso estúdio, no que faz entrevista, sempre tomando nossos cuidados, não é? Máscara ao chegar ao estúdio, nossos amigos aqui que trabalham conosco também com máscara, preparam os equipamentos, vão para outra sala, eu entrevistado sempre sozinhos aqui, separados por uma distância segura e todos os equipamentos higienizados. E o nosso convidado já está aqui, ele também já totalmente preparado, veio totalmente com os seus cuidados, é momento de se cuidar. E vamos falar sobre questões de saúde. Vamos conversar hoje com um cirurgião especialista nas questões gástricas, ele que também ele tem uma atuação muito grande num campo que nós vamos atuar aqui e falar bastante, que é a questão da cirurgia bariátrica. Doutor João Luiz, e mais uma vez ele atende o nosso convite, está aqui no Quer Fazer Entrevista. Doutor João, muito obrigado por estar aqui conosco de novo. Márcio, a satisfação é minha, eu que agradeço aí. Pois é, doutor João, estamos em período de pandemia, um período que assusta toda a comunidade científica, médica e, claro, o mundo inteiro está preocupado, não é? E todo médico, profissional de saúde que eu recebo aqui, uma das primeiras perguntas que eu faço é justamente isso, né? Na sua especialidade, na sua experiência médica e humana, né? Qual é a sua visão em relação a essa pandemia? Então, Márcio, a questão da pandemia foi uma coisa que pegou todos nós de surpresa, né? Ela não poupou ninguém em nenhum âmbito, nenhum país foi poupado, nenhuma população, dada a estratificação, se é pobre, se é rico, se é de ordem sexual A ou B, se é da religião A ou C, né, quer dizer, ela veio e pegou a tudo e a todos. Acima de tudo, ela tem ensinado uma humildade, que nada se sabe dela, pouco se sabe, e que o dia a dia as populações vão ganhando experiência com ela, o meio médico, o meio de saúde, e algumas coisas vão se somando e algumas medidas vão sendo acrescidas, ora para um lado, ora para outra, e algumas coisas que eram tidas como verdade, muitas vezes vão caindo, né? Então, assim, é algo novo, é algo que inspira justamente por ser novo, dada a capacidade de expansão que ela tem de acometimento do número de pessoas e até da possibilidade de um desfecho fatal, ela nos demanda preocupação com responsabilidade e humildade a saber lidar com ela, seja o gestor público, seja os profissionais de área de saúde, sejam aqueles que estão, infelizmente, com a doença e aqueles que são, às vezes, familiares, saber lidar com isso também, né? Com certeza, né? É uma opinião interessante. Mas na sua função enquanto médico, né, a pandemia a gente sabe que tem os profissionais médicos, né, que atuam na linha de frente, intensivistas, virologistas, infectologistas da área de saúde como um todo, mas na sua área de atuação, cirurgia, por exemplo, há uma necessidade também de conhecer mais profundamente essa doença, especificamente na sua especialidade? Sim, há essa necessidade, sim. A primeira questão que fica clara e o primeiro patamar nós estamos tratando de um problema de saúde e é um problema de saúde que é de ordem infecciosa. Então a primeira coisa é tomar cuidado, preservar todos contra a infecção. Então, primeiro, distanciamento de pessoas, adoção de medidas higiênicas, isso para todos. Para o profissional de saúde, acrescido esses passos que são da população comum, o zelo quanto à questão do contato físico. Por quê? Porque um profissional de saúde que acaba sendo acometido, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o médico, a enfermeira, o psicólogo, a pessoa que está na portaria do hospital, você acaba não só adoecendo uma pessoa, mas desguarnecendo todo o fronte para tratamento da população inteira. Então, há que se ter uma preocupação muito grande com a saúde dos profissionais que estão na linha de frente. Então, os devidos EPIs a serem utilizados, seja máscara, seja óculos de proteção, seja luva, seja gorro, que cada um tem a sua indicação de acordo com o local e o momento do atendimento.
Existe o atendimento ao paciente comum, geral, onde você tem que ter um grau de preparo, e existe um grau de atendimento ao paciente onde se tem a suspeição, e existe também o atendimento ao paciente que sabidamente ele já está infectado, como, por exemplo, nas UTIs. E nesse nível, por exemplo, os profissionais de saúde têm que estar amplamente, devidamente, com plena condição de se proteger com as roupas necessárias, né? Na sua área, por exemplo, as cirurgias, né, eletivas, né, ou seja, que podem ser que são programadas com antecedência, e aquelas emergenciais, como que ficou a sua atuação ou essas cirurgias durante esse período? Sim, essas coisas todas foram modificadas no âmbito do paciente, no âmbito da equipe e no âmbito, seja do hospital ou do sistema que o hospital trabalha, sistema privado, com planos de saúde ou do SUS. O que acontece? No primeiro momento, as cirurgias que não eram de extrema urgência, foi de bom senso e não de indicação precisa que a gente parasse para analisar todo o quadro e o cenário. Visto que não tinha problema os pacientes operarem de coisas mais simples, nós deixamos a critério o paciente poder ser operado ou não, de acordo à facilidade para o paciente, quando a gente analisa também as questões sociais. Tem pacientes que é um momento ruim agora porque ele foi mais demandado, dadas as questões da sociedade que se modificaram em decorrência de toda essa pandemia. Tem paciente que achou que o momento estava mais tranquilo e preferiu operar agora porque ele sabia que quando o mercado fosse reabrir, ele seria mais demandado. E a pessoa aproveitou o período de quarentena para ele poder ficar afastado. Houve também negociação entre patrões e funcionários, por exemplo. Outra questão também para gerir entre operar ou não é a condição clínica do paciente. Se a cirurgia é tranquila e o paciente está com boas condições de saúde, é uma possibilidade. Cirurgia tranquila, mas o paciente que não tem a urgência de se operar agora, mas ele é grupo de risco, um paciente de 70, 80 anos, por exemplo, esse paciente nós preferimos que ele ficasse em casa, aguardasse a quarentena e esperar passar toda a questão de risco maior de contágio para ele poder operar. Agora, os pacientes que estavam com uma situação de maior urgência e demanda, como por exemplo câncer ou uma fratura não expostas, mas uma fratura que é uma urgência eletivizável, todos eles foram operados da mesma forma, acrescido de uma proteção, de um cuidado maior, porque não há como a gente parar uma necessidade maior de um câncer e falar assim, fique em casa, não opere e vamos ver quando isso vai dar. É muito complicado, é muito complexo. Um paciente que tem que fazer uma cirurgia cardíaca, por mais que no pós-operatório ele possa assim, ter algum risco de vir a adquirir, né, o Covid ou não, a gente entende, mas se ele não opera, ele tem um risco de infartar e morrer. Então, esses fatores foram pesados na balança e são realidades distintas, por isso que não houve uma receita de bolo. Outra questão que influi também é a questão do hospital, porque tem hospitais que são referências para todo tipo de público. Nesses hospitais, que são hospitais mais abertos, que tem uma demanda, que tem pronto-socorro, a tendência foi de diminuir o número de cirurgia. Mas nos hospitais que não têm pronto-socorro, são hospitais que puderam abraçar e fazer mais cirurgia. Outra questão também que influiu foi se o hospital atende o SUS e se ele atende convênio, porque alguns convênios deixaram a marcação a critério dessa avaliação. Cada hospital vai avaliar sua demanda, seu índice de infectibilidade ou não, a necessidade de se fazer essa cirurgia ou não, né? E teve convênios que restringiram um pouco mais a autorização das guias. O SUS, por exemplo, a gente sabe que há uma dificuldade no manejo do SUS, seja de ordem federal, de ordem estadual ou municipal, há uma escassez de recurso e nesse momento ele achou por bem suspender as cirurgias eletivas todas, com exceção de cardíaca e oncológica, para que o recurso do SUS fosse melhor disponibilizado ao paciente de Covid, que num primeiro momento sim, fez total sentido, mas à medida que a coisa vai passando, o SUS também tem que reavaliar e fazer a dosimetria disso, porque alguns pacientes que acabam ficando sem operar, eles podem vir a complicar e ter que entrar no pronto-socorro com uma complicação. E o paciente que entra no pronto-socorro complicado, ele já vai numa situação pior, seja pela condição clínica desse paciente, é pior para o hospital e ainda sob uma maior demanda ou risco de adquirir a doença. No entanto, se a gente consegue
liberar esse filão e fazer eletivamente para que esse paciente não vá ao pronto-socorro, você alivia o sistema de saúde. Verdade. E pesar essas coisas na balança é difícil. Até porque, não, como eu disse, não tem como ter uma receita de bolo. Por quê? Porque cada cidade e cada estado vão estar com características diferentes. Do recurso financeiro, se o hospital é próprio da prefeitura ou é um hospital conveniado, do índice de infectibilidade das pessoas naquela região, naquela localidade, se os profissionais de saúde ali adoeceram ou não, estão podendo trabalhar. Então, é isso que eu falo, a Covid, ela nos trouxe uma humildade, porque não existe uma solução, não existe uma coisa clara e cada caso, cada momento, a cada dia, os dados como mudam, as posições às vezes mudam, né? Às vezes a gente tem que desdizer o que foi dito atrás. E a gente vê que, como já foi dito, mudou tudo, né? Para todos, em todos os segmentos, mudou tudo. Dr. João Luiz é uma das referências em termos de cirurgia bariátrica. A especialidade dele é o aparelho digestivo como um todo, mas as cirurgias bariátricas, o Dr. João Luiz é uma das referências. Dr. João Luiz, em relação aos pacientes bariátricos, por exemplo, são mais suscetíveis, e a gente pode estender também para outras cirurgias, né? Pessoas que passaram por outras cirurgias grandes ou menores. Há uma maior suscetibilidade em relação ao novo coronavírus? Bom, igual eu falei, né? O corona é uma inseguridade no conhecimento, não se sabe muita coisa. O que foi visto é o seguinte: a taxa de mortalidade foi maior em um grupo de população em decorrência de outro. E o que se observou? Que os pacientes que eram mais idosos ou que tinham comorbidades tinham maior propensão a evoluir mal e talvez vir a um desfecho ruim, que seria o óbito. Então, esses pacientes, por isso, deveriam ser preservados. A questão propriamente dita do paciente obeso, se observou o seguinte: os obesos são mais pró-inflamados, eles têm resposta pior e a dinâmica cardíaca e respiratória é pior também. E esse paciente, quando acometido, ele pode, em uma percentagem, sim, vir a evoluir de uma forma pior ou até fatal. Então, num primeiro momento, pensou-se em privar o paciente. Mas hoje o que se tem pelo Conselho Federal de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica é que o paciente bariátrico ele deve operar sim, porque foi visto que operando esse paciente a gente tira ele do risco. Por exemplo, né, os casos começaram em março. Sim. Um paciente que estava em março, queria operar em março e não operou, ele está aí com receio. Mas se ele tivesse operado, agora em junho, provavelmente esse paciente já pode ou poderia ter emagrecido 20 quilos, 40 quilos, 30 quilos. Um paciente que eu tiro 30 quilos dele, a mecânica respiratória dele, e um problema do Covid é quando ele vai levar alguns pacientes para a CTI, é problema de ventilação. Sim. A mecânica circulatória desse paciente e até a imunidade do paciente, porque quando ele emagrece, ele sai do estado pró-inflamatório, melhora demais. Nós não sabemos até quando o Covid vai ficar no mundo e no Brasil. Existe essa questão de discussão que só quando chegar a 60%, 50%, 70% da população tiver contato via ou adoecimento de fato, ou um contato sem adoecimento ou via vacina, é que você extingue o status de pandemia e se torna uma doença como outra qualquer. Muito bem, mas isso será até quando? Verdade. Daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, ou se gastará, como alguns dizem, que eu não sei se são pessimistas ou não, 2 anos. E aí você vai deixar um paciente à mercê disso? Então, quanto mais se opera esse paciente, quanto mais a gente tira esse paciente do status de risco, baixar o IMC dele para abaixo de 40, a gente dá a esse paciente uma condição dele ter uma melhor resposta e se proteger mais. Seja para ele, para a família e até para o sistema de saúde público. Mas em termos da cirurgia em si, a cirurgia a gente sabe que tem diversas circunstâncias e ocorre uma mudança drástica no organismo, a questão do sangue, a perda de sangue. As pessoas dizem, não sei se é mito ou verdade, quem vai esclarecer ao professor, ao Dr. João Luiz, com relação a pessoas que fazem cirurgias grandes, como a cirurgia bariátrica, ficam imunossuprimidas, com a sua imunidade mais baixa. Isso tem relação? É verdade? Então, uma cirurgia grande onde o paciente perde sangue, sim.
A cirurgia bariátrica, o índice de perda de sangue é extremamente baixo, raríssimo, a não ser quando o paciente tem uma inflamação abdominal grande, o baço está aderido, você tem uma lesão involuntária de outra estrutura e pode acontecer, mas isso é extremamente baixo, né? Um paciente numa cirurgia, recuperação de uma cirurgia cardíaca ou de câncer, onde ele perdeu sangue, tomou 2, 3 bolsas, claro que ele pode sim, no período inicial da cirurgia, ter uma queda na sua imunidade. Mas na bariátrica, o que acontece? O paciente sai do estado pró-inflamatório e isso é uma coisa importante. Uma coisa que a gente observa, por exemplo, uma das complicações da cirurgia bariátrica é a possibilidade de uma fístula. O que é uma fístula? É quando parte do órgão, intestino ou estômago, abre, seja por ele ou grampo, e aí a secreção ácida cai na cavidade abdominal. A gente observa, por exemplo, um paciente que chega no pronto-socorro, vítima de uma facada, vítima de um tiro, ou um paciente que se opera de câncer, muitas vezes ele tem essas lesões e você trata, e a resposta do paciente é uma. E o paciente bariátrico, que fez uma cirurgia programada, às vezes a resposta dele é nefasta, o paciente fica muito mais grave que o outro. E por quê? Hoje a gente não tem muito como controlar isso, ou saber quem vai reagir dessa forma ou não, mas a gente sabe o seguinte, o paciente bariátrico ele é pró-inflamado. Devido à grande quantidade de tecido adiposo que ele tem no corpo, qualquer agressão que você faz no corpo, ele tem uma reação muito maior, muito desnecessária, e isso é prejudicial. E a questão do vírus, a mortalidade, o que se descobriu foi isso, que não é o vírus em si que mata, é que ele, em algumas pessoas, faz uma resposta extremamente mais inflamada, e por isso que o pulmão da pessoa fica ruim, quase como se fecha, e há essa necessidade de entubar, de ventilação mecânica. Então, quando você opera o paciente bariátrico, você tira ele desse estado pró-inflamado, e por isso que é importante, é interessante que esse paciente seja operado. Então, a cirurgia que promove a perda de peso, ela é muito mais benéfica do que o risco da cirurgia, do pós-operatório em relação ao Covid. Com certeza. O paciente, claro que assim, quando ele está no hospital, tem-se a sua fragilidade os primeiros 3, 4 dias, mas após 15 dias da cirurgia, o paciente vai estar estando com uma boa evolução, uma boa dinâmica, muito mais protegido por ele estar emagrecendo, por a glicemia dele estar com melhor controle, os níveis pressóricos estarem em níveis menores, ele está usando menos medicamento para controle pressórico, ele vai estar numa condição muito melhor. Porque ainda assim que ele venha a ser internado por um Covid ou tal, esse paciente que já emagreceu 10, 15 ou 20 quilos, a dinâmica de manejá-lo, mesmo se ele tiver uma evolução mais grave, será muito melhor, será muito mais fácil. Pois é, explicações importantes, isso aí já esclarece muitas perguntas, muitas dúvidas em relação a pacientes que passam por cirurgias grandes, principalmente a cirurgia bariátrica, né? Estão ou não no grupo de risco, esclarecimento muito importante. O grupo de risco continuam sendo aqueles com maior risco, né? Doenças pré-existentes, como o diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, pessoas obesas, pessoas que têm aí problemas respiratórios como um todo e idosos, né? Ainda falando sobre esse assunto de bariátricos, doutor João Luiz, vamos dizer que uma pessoa agora operou recentemente. Claro que houve aí um prazo de suspensão das eletivas, mas de repente houve a cirurgia e logo no início da pandemia estamos aí dizendo que estamos no pós-operatório dessa pessoa, né? Esses cuidados em relação ao pós-operatório, né, eles continuam sendo o mesmo, mas com o advento do Covid, eles têm que ser maiores ou não? Sim, com certeza. O cuidado maior que nós devemos ter no pós-operatório, seja da bariátrica propriamente dita ou de qualquer outra cirurgia, seria o cuidado da pessoa se preservar em diminuir ao máximo possível qualquer possibilidade de contato onde ele possa vir adquirir. Então, primeiro, quem está pós-operado, ficar dentro de casa. Segundo, ter uma exposição saudável que é na sua casa, na sua varanda, no seu quintal, tomar sol, hábitos de saúde, hábitos quanto à alimentação regular própria para cada estilo e para cada estado de pós-operatório de acordo com a cirurgia feita, né? Não ter contato com pessoas suspeitas, isso é claro e óbvio para qualquer um, com paciente pós-operado, mais ainda. As outras pessoas que coabitam com ela, se tem contato maior exposição na rua, no ambiente de trabalho, então em casa também o ideal é que mantenham algum grau de afastamento, uma pessoa entre a outra, talvez de 1 metro, talvez o uso de máscara, né? São coisas que podem ser somadas para tentar aumentar pelo menos a sensação de maior segurança
de menor infectibilidade, né? Com relação à bariátrica, estamos falando aqui da bariátrica porque é uma dúvida muito grande e nós temos aqui o hospital de referência, que é o Samaritano, Dr. João Luiz, é uma das referências lá e há muitas, mais de quase 2.000 pessoas já passaram por esse tipo de procedimento para a perda de peso, né? E a gente sabe que há uma carência muitas vezes de absorção de vitaminas, nutrientes, aí eu volto a questionar. Né? Há uma necessidade maior de reposição dessas vitaminas e nutrientes em relação ao Covid e também, logicamente, para o funcionamento do organismo como um todo. No paciente pós-operado, né, ele tem que fazer a reposição básica. Com a questão agora do Covid, ele também continua fazendo a mesma reposição básica, sendo que para pacientes que têm tendência a uma menor absorção ou que os níveis séricos nos exames que a gente pede de acompanhamento demonstrem que uma ou outra vitamina esteja mais baixa, para esse caso a gente repõe aquela vitamina a mais. Um exemplo que tem se difundido é a questão da vitamina D. A pessoa não precisa querer fazer super reposição. Mas se ele tiver com a vitamina D abaixo do que se espera, a gente vai repor até os limites de segurança, os limites de normalidade, né, sem nenhum excesso. O João, você trouxe para a gente esclarecimentos importantes, né, em relação à operação, às cirurgias e Covid-19, relações em questão ao pós-operatório, ao pré-operatório, indicações, benefícios até em relação ao Covid de cirurgias, né, e também comportamento médico, trazendo aqui uma atualização da necessidade da postura e protocolos que estão sendo seguidos, né? E agora a gente vê que, por exemplo, algumas cirurgias estão sendo retomadas, as eletivas, né? As bariátricas também estão sendo retomadas? Então, a partir dessa segunda-feira agora, segunda-feira vai dar Dia 8 de junho, nós já vamos poder remarcar as cirurgias que foram suspensas. Haverá um procedimento padrão diferenciado com assinatura de termo do paciente, que se torna conhecedor do estado que nós estamos vivendo de pandemia, o paciente que quer operar nesse momento ou o paciente que vai querer aguardar um pouco mais, e nós já vamos encaminhar para poder começar a reoperar esses pacientes, né? E essa demanda aí, esses números de pacientes, essa fila que ficou aí, né, sem andar durante esse tempo, haverá uma certa administração de prioridades e tudo mais? Sim, nós ficamos praticamente em torno de 3 meses, né? Primeira questão da prioridade é a conseguir que o paciente volte a gente, porque às vezes a gente tem uma intenção de priorizar um tipo de paciente, mas esse não volta. E às vezes o outro voltou, que não seria prioridade, mas ele chega primeiro. Sim. E a gente acaba marcando ele, né? Então, a primeira coisa é o paciente retornar, buscar entrar em contato, seja com o Hospital Samaritano ou com o cirurgião, e de acordo com a necessidade do grupo e a disponibilidade de vagas no hospital para internar e para poder operar, nós vamos estar priorizando isso aí, né? O que tem acontecido, que eu tenho conversado com vários médicos, inclusive diretores de clínicas e referências SUS e outras em relação a doenças como nefrologia, oncologia, cardiologia, o Dr. João Luiz está trazendo agora na especialidade dele da questão digestiva como um todo, é que as pessoas nessa pandemia estão deixando de procurar os médicos, estão deixando de fazer os tratamentos necessários, os acompanhamentos necessários por medo de coronavírus. Gente, posso dizer que infelizmente o coronavírus está aí, mas com isso as outras doenças, as outras situações da nossa saúde, elas não deixaram de existir não. Né? Quem é paciente cardíaco não deixou de ser, tem que continuar o acompanhamento, tratamento. Né? Quem tem necessidade de tratar um câncer precisa continuar. As pessoas que têm problemas renais crônicos têm que continuar o tratamento. Né? E nessa questão das cirurgias também, nesse caso que é bariátrica, tem que voltar. Houve uma suspensão, 3 meses, agora tem que voltar a procurar os profissionais, procurar o hospital para que retomem toda a dinâmica para fazer essa operação e até o acompanhamento dos pós-operados também. Doutor João Luiz, nosso programa está terminando, precisaríamos de mais tempo aqui certamente para tratar e absorver mais informações através da sua especialidade, mas nós agradecemos muito pela clareza das explicações, pelo conteúdo que trouxe ao nosso programa, enriquecendo bastante as informações.
Eu que agradeço, Márcio, a você, a TV Kefas, parabéns pelo programa. Muito gentil, doutor João Luiz, sempre nos atende, porque ele entende, né, que a informação ela é importante, é uma ferramenta importante para preparar as pessoas para disseminar coisa boa, né, o que nós importamos aqui na TV Kefas, e neste momento principalmente, que é um temor muito grande, uma preocupação muito grande, quando temos alguém, um profissional da área de saúde, trazendo informações oficiais, legítimas, nos traz uma maior segurança, uma maior tranquilidade. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro, até o próximo Kefas Entrevista.